Rogers, do Diagnóstico Abordagem Centrada na Pessoa, da Diana Belém. Tá? Ele dá um painel geral de Rogers, então eu vou selecionar o capítulo 5 dele, que é uma construção teórica, a teoria da personalidade, que vai chegar no conceito de vida plena, e, se vocês quiserem avançar um pouco mais, ele dá uma espécie de resumão da psicoterapia de grupo, grandes grupos, grupos de encontro e comunidades. Não vou avançar muito nisso, mas a gente vai principalmente nessa página 99 aqui. Tá? O que acontece com o Rogers, tá certo? Em 1951, o Rogers tem várias, assim como todo grande pensador, o Rogers tem várias leituras, tá certo? Então ele trabalha com uma ideia de uma teoria da personalidade, só que ele é muito empírico, exatamente do contexto americano, tá? Que ele coloca uma teoria provisória como suposições. Então ele é bastante aberto em relação a isso. Tanto é que o Rogers, ele atualmente, a gente pode dizer que boa parte daquilo que o Rogers possui, da teoria dele, já foi de certa forma incorporada em outras teorias. Tá certo? E a teoria do grupo de encontro qualquer, deixar no grupo de encontro, né, as pessoas se encontrarem e criarem um contexto no qual haja aceitação, ouvir, diálogo, etc. Para quê? Exatamente para retomar as condições facilitadoras de crescimento do sujeito, tá? Que vai fazer bastante sentido isso daí. Tá? Ele colocou, a gente pode colocar, ou a Belém colocou a teoria a teoria do Rogers de personalidade em 19 proposições, 19 ou 20, tá certo? Então que eu acho que simplifica bastante, eu gostei bastante disso, que eu acho que o Rogers, na leitura dele, nos textos, ele é muito prolixo, né? Ele se estende demais, então aqui parece que dá um fechamento mais claro. Então a primeira proposição, todo indivíduo, tá ali, vive num mundo de experiências em mutação constante, no mundo em que ele é o centro. Tá certo? Aí primeiro que coloca, tá? Todo o sujeito constitui para si uma espécie de mundo, bem naquela ideia da fenomenologia, no qual ele é o centro, tá? E veja, não é fatos, são experiências, tá? Ou seja, aquilo que acontece no sujeito, de alguma forma, é significado pelo sujeito, tá certo? Então o que acontece? Ele vai chamar esse, como o sujeito percebe o mundo, de campo perceptivo, que é o que está ali. O organismo reage ao campo perceptivo, então o mundo lhe aparece como campo perceptivo, tal como este é experimentado e aprendido. Este campo é para o indivíduo a realidade. Então essa realidade é sempre filtrada a partir do próprio, de como o indivíduo se coloca, com essa noção de campo perceptivo. Tá certo? Por isso que a gente coloca, e por isso que cada indivíduo vai ter um determinado campo perceptivo, cada indivíduo vai experimentar as coisas que lhe acontecem da mesma forma. Então, a mesma aula para 50 alunos vai ser percebida de 50 alunos de forma diferente, cada um para o seu campo perceptivo. Tá? Terceira proposição, então, o organismo reage ao seu campo fenomenal como um todo organizado. Então, esse campo perceptivo, fundando todos os fenômenos que acontecem, forma o que ele chamaria ali de campo fenomenal. Tá? E o organismo reage sempre não aos pedaços, mas como um todo. Então, existe a reação do organismo como um todo. Esse organismo, vocês vão dividir a ideia do eu e do self. Esse organismo, ele se representa para si mesmo através do self. Tá certo? Veja, o self não é todo organismo, mas o self é quase como se fosse algo do organismo para representar a si mesmo que a gente está chamando de eu ou de consciência. Tá certo? E aí a quarta proposição, tá, que é a ideia de funcionamento. O organismo possui uma tendência de base, realizar, manter e realçar a experiência organísmica. Tá? Veja, não é a experiência do eu, é a experiência do organismo como um todo. Tá certo? Aí a gente vai ver na teoria da personalidade que muitas vezes se o self, o eu, não está em incongruência ou desajustado em relação ao organismo, você vai ter aí um desajuste. A tendência do organismo é exatamente realizar, manter e integrar esse processo. Tá certo? E aí que ele coloca, então o organismo tende a se realizar como um tal. Por isso a ideia de uma sabedoria, de uma reação do organismo e de uma reação de uma consciência do self. O self não é todo o organismo. Tá certo? A quinta proposição. O comportamento é fundamentalmente o esforço dirigido a um fim do organismo. Veja, o comportamento sai do organismo e do próprio self.
Quando o self está dirigido às necessidades, ao movimento do organismo, ele é mais fluido, ele é mais saudável, digamos assim. Quando não é, vai dar um desvio, tá certo? Por isso que ele coloca, satisfazer as suas necessidades tal como as experimenta no campo apreendido. Veja, a necessidade é sempre, faz sempre feita uma leitura através da percepção, tá? Desse campo perceptivo, não um fato. Então, a comida não significa a mesma comida, significa tal como, se eu estou com fome, meu organismo vai comer, mas ele vai ter que aprender a comida tal como eu a vejo, e não diretamente. Por isso a ideia que se coloca, tá? E aí é uma coisa muito clara, a emoção, veja, a emoção não é uma resposta do cérebro, a emoção do organismo como um todo acompanha e, em geral, facilita o comportamento orientado para o objetivo. Então, quando a gente quer achar em terapia, ou a pessoa quer colocar a emoção, abre aspas, verdadeira, é a emoção que ela sente que está ligada ao organismo como um todo, mesmo que muitas vezes ela não seja aceita pelo eu ou pelo self. Mas essa emoção do organismo como um todo, que em termos psicodinâmicos seria consciente, mas inconsciente, mas a leitura dele é do organismo como um todo, é que representa o movimento do organismo em direção à execução dos seus objetivos, da sua autorrealização. Tá? E aí o que ele coloca? O melhor ângulo para a compreensão do comportamento do organismo, do indivíduo, é a partir do quadro de referência interno do próprio sujeito, que é o campo perceptivo como ele faz. Por isso a ideia de sempre ouvir o sujeito a partir dele. Tá? E aí a gente coloca aqui que ele está colocando a noção de saída do self e do eu. Uma parte do campo total da percepção, que é justamente para o sujeito poder se ver, a autopercepção, própria percepção, vai se diferenciando gradualmente como self, como um eu. Tá? Daí a gente coloca a separação. Esse self, então, que a gente está colocando, dá origem ali à nona proposição. Esse self ali, o que ele é? Ele é resultado da interação com o ambiente, particularmente como resultado da avaliação interativa dos outros. Ou seja, o self se forma através da relação do sujeito com os outros, com a sociedade. E como os outros, aceitando ou não, valorando ou não determinados comportamentos, vai começar a surgir um eu. Tá? Esse self que a gente está chamando, que seria o quê? Uma estrutura conceitual organizada, fluida, mais consistente das características do eu e do mim, juntamente com os valores associados a esses conceitos. Tá certo? Ou seja, você monta uma imagem de si, uns valores associados a si, a partir da interação dos outros. Tá? E esses valores, então, gente, eles podem ser da estrutura do self ou introjetados a pedido dos outros. Tá? Os valores ligados à experiência e os valores que são uma parte da estrutura do self são, em alguns casos, valores experimentados diretamente pelo organismo. São valores que surgem da experiência do sujeito consigo mesmo, com o seu organismo. Aqueles que são introjetados, ou muitas vezes a pedidos ou a demandas dos outros, tá? Eles podem ser capturados de uma forma distorcida. Como que a gente faz? A gente distorce a nossa experiência do organismo. Porém, a gente acha como se tivesse experimentado diretamente. Entendeu? Não é nosso diretamente, é naturalizado, mas na realidade não é da nossa própria experiência. Então a gente tem um pequeno início de uma cisão do organismo como um todo e do eu, que começa a se formar parcialmente também a partir das demandas externas. Tá claro? Então aí você tem dois valores, valores organísmicos da estrutura do self e valores introjetados, que são externos, de certa forma, que podem muitas vezes estar, se eles estão em concordância com a experiência, eles se tornam organísmicos, senão eles se tornam externos a partir do outro. Tá? Esses valores, gente, eles vão dar um sentido à experiência, que a experiência ela pode ser do organismo como um todo simbolizada, quando ela está em acordo com o organismo, tá certo? Então o self fica congruente, tá certo? Então, o que acontece? É a 11ª proposição. À medida que as experiências ocorrem, estas são simbolizadas, percebidas e organizadas em alguma relação com o self. Ou elas podem ser negadas para poder ser simbolizado. Se esse self não está de acordo com o organismo, o que acontece com essas experiências são? Essas experiências são negadas, distorcidas, porque elas são incompatíveis com o self.
Entenderam? Tá? Então, aí que a gente tem, quanto mais congruente o self com o organismo, mais fluido, mais aberto a experiência, mais a gente consegue simbolizar. O que ele está querendo falar com essa simbolização? Tá? Vamos lá, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Você tem a sensação corporal, que ela passa na percepção. Quando chega na percepção, o que acontece? Como é que eu percebo uma caneta? Várias sensações, vários estímulos externos, que são organizados com a minha memória, com toda uma percepção da caneta. Entendeu? Se eu tenho todo esse campo da sala, eu tenho várias sensações e várias percepções, que são organizadas aí numa percepção mais geral, que aí começa a entrar nossa memória, começa a entrar nossos conceitos, nossos valores e por aí afora. Entenderam? Tá. Essa apercepção geral, ela acaba se tornando o quê, muitas vezes, num fluido conceito? Uma imagem, tá? Geral, como a coisa se coloca. Entenderam? Essa imagem que está juntando todas as percepções ainda é uma coisa fluida. Ainda é uma coisa como se fosse uma espécie de sonho, mas inconsciente, tá certo? Para daí eu poder chegar a representar ou simbolizar como um conceito. Veja que os valores eles começam a entrar aqui e aqui. Eu posso negar a experiência aqui, na percepção, ou posso negar. Por exemplo, alguém que tinha transtorno alimentar vai negar muitas vezes uma sensação interna de fome. Percebe, mas não tem aquela abertura. Por quê? Porque vai dar uma noção, um self, uma representação, uma simbolização aqui diferente. E óbvio, né, gente? Essa ela vai passando. E óbvio, daí o que acontece, né? Essa que eu estou chamando aqui de RS, representação de sensação, vai modular, simbolização vai modular nosso comportamento de novo, em relação à expressão de satisfação das necessidades. Tá claro? Então, veja, a gente tem de um lado o corpo, que é a sensação corporal, de outro lado a gente tem uma espécie de espírito, que seria a psique, a representação, simbolização. Tá? A gente tem uma simbolização adequada, ou coerente, ou congruente, quando a gente consegue fazer isso de uma forma fluida. Todas as nossas experiências, nossas vivências, nossas sensações são simbolizadas. Entendeu? Então, por exemplo, o que a gente poderia dizer uma noção de eu distorcida? Uma noção de eu, por exemplo, das práticas muito tradicionais da sexualidade na sociedade, tanto o cristianismo quanto o islamismo, que negam a sexualidade, o corpo, o prazer à mulher. Entendeu? Você vai ter uma representação de um eu que nega o prazer, mas ao mesmo tempo sente. Ou seja, vai estar bloqueado isso daí. Faz sentido? Você não vai ter abertura à experiência, aquele tipo de coisa. Aquele campo ali, digamos, o prazer da sexualidade. Então você vai ter uma distorção da experiência. Quando vier a noção da sexualidade, o que ele vai fazer? Vai ser distorcida essas sensações para poder se ajustar à perspectiva do self. Um exemplo de distorção, por exemplo, sei lá, na época da Idade Média, que eu gosto de colocar. O João, que era santo, na hora que vê a Maria, ou Joaquina, que é uma menina bonita e tal, que ele tem um prazer, uma coisa, ele não pode sentir isso. O que ele vai fazer? Ele vai distorcer essa experiência. Não é dele, é a Joaquina ou o demônio que está atentando ele. Entenderam? Porque isso vai caber dentro da estrutura de self dele. Tá? E isso vai gerar, como a gente está trabalhando aqui, comportamento. Ou um comportamento coerente com o self, tá? Ou um comportamento em desacordo com o self, mas sempre em relação com o self. Tá? Se é coerente, a gente tem essa integralidade, essa fluidez. Se não é coerente, está em desacordo com o self, é não simbolizada, não sentido, não vivenciado. Que são essas proposições. Só que na proposição 12, para a gente poder viver, né, a maior parte das formas de comportamento adotadas pelo organismo são coerentes com o conceito de self. Não necessariamente com o organismo como um todo, mas principalmente com o self, para dar um sentido de identidade. O comportamento pode ser provocado, em alguns casos, por experiências e necessidades não simbolizadas, ou seja, que fazem parte do nosso eu, do nosso self, entenderam? Das nossas
dos nossos sentimentos, das nossas percepções, dos nossos valores que nos dizem do eu, que é, por exemplo, esse exemplo que eu dei, do João, que é inquisidor, que é atraído pela Joaquina. Eu não posso ser atraído pela Joaquina, por quê? Porque essa sexualidade da atração não faz parte de mim, eu sou santo, então eu estou além da natureza do corpo, tá certo? Então, por isso que ele coloca, o comportamento não é sentido como propriedade do indivíduo, não é eu que senti desejo, é a Joaquina, que é uma bruxa ou alguém que me jogou um atentamento. Tá claro? E isso vai usar o quê, gente? Vai gerar, então, um desajustamento, de acordo com o tanto. O desajustamento, então, o que acontece? É o que está ali. Nega as experiências significativas, que muitas vezes são impactantes. Sexualidade, por exemplo, é impactante, o sujeito vai negar. Não são simbolizadas, porque eu não consigo chegar naquela representação, eu bloqueio no meio do caminho. Consequentemente, eu não consigo organizar uma gestalt na totalidade do meu eu, aquelas experiências. Elas continuam existindo, só que não integradas. Isso gera o quê? Uma tensão psicológica básica e também um potencial de transformação. Tá claro? Que é essa 14ª proposição, 14ª. Existe desajustamento quando o organismo nega reconhecer experiências significativas que, consequentemente, não são simbolizadas. Lembre-se, o self é uma gestalt, tá? É um conceito, é um autoconceito, é um valor, é uma rede de sentimentos. Tá? Então eu tenho um eu bloqueado, de certa forma, em algumas coisas. Nesse caso, existe uma tensão psicológica básica ou um potencial. E o que é o ajustamento psicológico, então, gente? Tá? Na 15ª proposição, existe ajustamento psicológico quando o conceito do self, quando o sujeito, o organismo, consegue se representar num eu, tal que todas as experiências significativas do organismo, ou seja, que são importantes para o organismo, são ou podem ser simbolizadas numa relação coerente com o conceito de self. Está claro? Então, aquela sexualidade, ela é coerente dentro com os valores, com a visão de mundo, com o conceito do eu. A experiência significativa, ela é integrada, ela não é deixada à parte, ela não é negada. Gente, vocês podem perguntar à vontade, tá? E isso, a gente tem que lembrar que qualquer experiência que é percebida como ameaça ao self, não ao organismo, tá? Mas ao self, que é como o organismo se representa de certa forma. Surge como resposta à ansiedade. Ou, aqui está meio complicado, mas eu diria que a ansiedade é o contrário. A ansiedade surge de uma experiência que é uma ameaça ao self, de certa forma. Então, quando o Joaquim, que é o inquisidor, tá, olha para Joaquina e sente aquele desejo, mas não integra aquilo ali, o que surge? Uma ansiedade, porque aquilo não faz parte da coerente do self. Faz sentido? Tá? O que acontece então, gente? Para o self modificar, tá? Ele precisa estar num campo que a gente chama campo relaxado, sem ameaça, que vai permitir ele, o sujeito, o self, se perceber, se ouvir, se refletir, analisar e se modificar, que é essa 17ª proposição. Em certas condições, se houver completa ausência de ameaça à estrutura do self, experiências incoerentes com essa estrutura podem ser percebidas e examinadas, e a estrutura do self revisada ou corrigida a fim de incluir essas experiências. Faz sentido agora a ideia da consideração, aceitação incondicional e consideração positiva dentro do grupo? Por quê? Porque o sujeito daí não sente uma ameaça dos outros, o self é surgido também, de certa forma, dos valores coletivos, né, externos, ou seja, quando ele se sente relaxado, ele consegue permitir, ele se permite exprimir as suas incongruências, suas inconstâncias, aquilo que não está exatamente em acordo com o self. Tá certo? Então, essas experiências incoerentes do self podem ser percebidas e examinadas. Essa estrutura do self pode ser revisada e pode ser corrigida a fim de incluir essas experiências significativas. Entenderam? Por isso, em terapia, a primeira estabelecimento o quê? Uma relação de confiança, de rapport, e a ideia de não julgar
de não valorizar. Valorizar o sujeito na medida em que ele se expõe, que ele se mostra, que ele é autêntico, que ele é, entenderam? Tá? E o que acontece, né, gente? Essas experiências viscerais e sensoriais, tá? No nosso caso do Joaquim, tem um certo momento que ele vai se perceber com o movimento da libido dentro dele, do corpo e por aí afora, entende? Ele vai perceber que é dele e não é do outro, é uma experiência visceral, sensorial, tá? Ele começa a fazer, então, um sistema de self mais coerente e integrado. Isso vai permitir ele perceber o outro tal como o outro é, ou perceber a Joaquina, que é ela mesma, que ela não é uma bruxa, que não tem nada a ver com ele, vai compreender melhor tanto os outros quanto a si próprio. Porque o que, gente? Que ele coloca aqui, ó. Quando o indivíduo apreende e acerta um sistema coerente e integrado todas as suas experiências viscerais e sensoriais, ou seja, aquelas sensações, elas são percebidas, são integradas, são representadas, o que o sujeito começa a fazer? Compreender melhor os outros, aceitar mais como o outro e aceitar a si próprio as suas próprias experiências que surgem. O self, ele se torna mais flexível para incluir um campo de autotransformação, entendeu? Ele começa a se examinar mais claramente. Por quê? Porque aquilo não ameaça mais ele se torna menos, com uma ansiedade menor. Você conhece pessoas ansiosas, né? Pessoas ansiosas têm umas determinadas estruturas rígidas, né? Entende? Por quê? Porque são muito ameaçadas, de certa forma, em autoconceito. Fala ansiedade psicológica, tá? Não vou falar ansiedade geral que a gente tem nesse mundo aqui. Tá? Mas, de certa forma, dessa ansiedade que se coloca. Tá? E o que o sujeito faz? Ele substitui seu sistema atual de valores, tá? Que são, muitas vezes, amplamente baseados em projeções simbolizadas, lembram lá? Externas dos outros, que ele sente como suas, mas na realidade não são naturalizadas. Aí o Joaquim percebe, pera lá, não é o demônio que faz, é eu mesmo. Ele pode até, então o demônio está dentro de mim, eu tenho que aceitar melhor o demônio dentro de mim. Mas ele incluiu isso dele, entenderam? E ele começa a fazer esse contínuo processo organístico de avaliação de si mesmo, avaliação de si próprio, avaliação do mundo para poder se transformar. Faz sentido? Tá? Ou seja, ele vai alterando. Por isso que tem aqui, ó, à medida que a pessoa percebe e aceita sua autoestrutura, ou seja, em seu self, mais experiências, verifica estar substituindo o seu sistema atual de valores, normalmente baseado em elementos externos, ou seja, não conectado com todas aquelas experiências do organismo, tá? Por um contínuo processo orgânico de avaliação. Aquilo que eu recebo é meu, é próprio meu ou é algo externo? Entenderam? Começa a se perceber como um todo. Então, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto. Faz sentido? E óbvio, né, gente? Isso parte, lembre-se, a emoção associada ao organismo, essa emoção organística do organismo um todo, é que passa a dirigir, de certa forma, o processo do sujeito. Por quê? Porque a emoção, tal como é percebida fluida, é uma resposta adequada ao organismo em seu processo de autorrealização. Entendeu? Quando ela é introjetada, é uma emoção muitas vezes de fora, tá? Mas quando é de dentro, ela se coloca. Isso que vai daí o importância. A gente tem interesse pela estima social,